Oi galerinha, tudo beleza? Bom meninas, hoje eu venho tirar muitas dúvidas a respeito de pincéis, tá? Como eu uso os pincéis, como eu uso os meus pincéis, pra que serve cada pincel. Eu recebi vários pedidos lá no Face, pedindo pra ensinar como usar cada pincel, pra que serve um danado dessa ruma de pincel aqui. Pois é. Cada pincelzinho desse tem uma função. O ideal é que você use cada pincelzinho na sua função correta. Eu vou começar falando dos pincéis do olho, tá? Para usar no olho. Para aplicar a sombra na pálpebra móvel, que é essa parte aqui do olho que se move, tá? Eu geralmente uso esses pincéizinhos aqui, que são do kit de 18, tá? E tem vários tamanhos, eles são fofinhos. É óbvio que se você for passar aqui, mais no canto interno do olho, você vai usar um pincelzinho menor. Eu prefiro usar esses pincéizinhos mais fofos, tá? Eu acho mais fácil na hora de pegar a sombra e na hora de passar a sombra pro olho também. A sombra sai com mais facilidade. Tem também os pincéizinhos para olhos que vocês encontram em outros kits. Ele é mais chato, certo? E se torna mais difícil para pegar uma sombra, por exemplo, e passar na pálpebra. O ideal é que você use ele com sombras metálicas, que são aquelas sombras brilhosas, tá? Aquelas sombras 3D é ideal para usar com esses pincéizinhos mais firmes. E ele serve também para espalhar corretivo, tá? Ó, a cerda deles são bem firmes e não é uma cerda tão grande. Tem também os pincéizinhos de esponjinha, que são aqueles pincéizinhos que todo mundo conhece, né? Os pincéizinhos de esponjinha. Eu não uso pra nada, vou ser sincera. Esse pincelzinho de esponjinha, eu não uso ele pra nada. Mas quem não tem outro pincel aí pode estar usando ele também para estar espalhando a sombra na pálpebra. Vai se tornar um pouco mais difícil do que usando esse pincelzinho fofinho, tá? Aí tem os pincelzinhos para detalhe. Que danada é isso? Pincel para detalhe. Bom, os pincéis para detalhe são para fazer, como o próprio nome já diz, são para fazer alguns detalhes, alguma coisa que você necessita de muita precisão, tá? Eu uso dois pincéizinhos para detalhe. Esse aqui, que é do kit de 18, certo? Que as cerdas são bem pequenininhas, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí. Naquele kit de 18 pincéis, é o que tem as cerdas bem pequenininhas mesmo, que elas são mais firmes. Então dá pra você aplicar uma sombra no canto interno do olho, que é menorzinho e você precisa de uma precisão maior. E dá pra aplicar uma sombra aqui rente aos cílios inferiores também. Da mesma forma eu uso esse pincelzinho também para detalhes, só que as cerdas são pretas. E esse é da ProArt. Ele também é bem bacana para você fazer aqui o côncavo, ó, com mais precisão. Aquele côncavozinho marcado que eu gosto de fazer. E depois esfumar com o pincel de esfumar, que é outro tipo de pincel, tá? Existem também os pincéis chamados pincéis lápis, que são os pincéis das pontas mais finas, tá? Vai precisar de passar uma sombra no côncavo de forma bem precisa, então você tem que usar um pincelzinho de ponta bem fininha, ó, que são chamados pincéis lápis, tá? Esses pincéis lápis, eles grudam bem a sombra e soltam de forma bem fácil quando você está aplicando. Fica aquela sombra bem marcada com ele, tá? E aí, na sequência, você vai precisar de um pincel para esfumar. Os pincéis de esfumar, eles são de cerdas maiores e bem fofos, tá? Eu vou mostrar alguns pra vocês, certo? Os pincéis de esfumar, eles são como se fosse um pincel de blush ou de pó, só que bem pequenininho para ser usado no olho, certo? Não adianta você esfumar com o pincel lápis, porque o pincel lápis, ele vai espalhar de forma muito grosseira a sombra. Ou seja, vai ficar muito marcado mesmo o seu olho. Então, depois de aplicar qualquer sombra de qualquer cor no seu côncavo, você vai precisar esfumar essa sombra. Para esfumar, você faz movimentos circulares no seu côncavo, ou aqui embaixo, sei lá, onde você queira esfumar. E você vai fazendo movimentos circulares, fazendo, até que saia toda a marcação de sua sombra. É para isso que servem esses pincéizinhos aqui, tá? Para quem não sabia, já está sabendo. Tem um no kit de 18 e eles são de vários tamanhos e aí você vai escolher o que mais te agradar, certo?
Outro pincel que eu acho bem bacana também são os pincéis de iluminar rente à sobrancelha. Eles pegam a sombra de forma mais delicada, vamos supor, e não vai aderir muita sombra. Porque não é legal você estar abaixo da sobrancelha com, vamos dizer, muita sombra. Muita sombra é para usar na pálpebra. Abaixo da sobrancelha é para dar só um iluminado legal. No kit de 18 que eu tenho, o que eu mais gosto é aquele bem grande, ó, tá? Que ele é fofinho, certo? Ele é bem bacana pra iluminar rente à sobrancelha. Geralmente nos meus tutoriais pra iluminar eu uso esse da Sigma. Eu acho ele bem bacana também. É o Ed 55. E antigamente, quando eu não tinha esse da Sigma, esse aqui, esse da ProArt, ele quebrava muito o meu galho. Então eles são como se fossem pincéis de sombra sendo maior, com cerdas mais suaves, sabe? Para que a sombra ela não fique muito marcada abaixo da sobrancelha. Para o olho ainda existem alguns pincéis que são os pincéis de delinear, tá? Eu geralmente uso 2 pincéis para delinear e acho que são os pincéis básicos e bons para que o seu delineado ele saia de forma precisa. No cantinho interno, geralmente uso esse pincelzinho aqui, que ele é bem fininho para delinear, porque aí eu preciso de mais precisão. Da metade do olho em diante, até o cantinho externo, para fazer esse puxadinho delineado, eu uso esse pincelzinho angular, que é lá do kit de 18 branco e rosa, ó. Ele é angular, ele é assim, as cerdas dele são assim, certo? São os chamados pincéis chanfrados. O pincel chanfrado de delinear, ele tem a cerda bem firme, certo? É uma cerda muito, muito firme, não pode ser cerda molinha, uma cerda maleável, não. Ela tem que ser mais durinha, certo? E existem também pincéis de sombra angulares, que são esses pincéis mais fofos, de cerdas bem fofas, ó. Que você vai encontrar ela no kit de 18 e encontra em outras marcas também, esse é da Marcobone. Esses pincéis de sombras angulares, eles são legais para fazer esse Vzinho aqui no canto externo do olho com sombra, porque você faz isso, marca o canto externo do olho e vai puxando a sombra para o centro. É bem bacana para fazer isso, certo? Aí, meninas, nesses kits a gente sempre encontra também 2 pincéisinhos assim, tá? Ó. Um como se fosse um pentinho, ó. Aqui é um pentinho para ajeitar a sobrancelha, certo? E esse aqui, que é como se fossem uns pelinhos, eu uso para tirar o excesso de rímel nos meus cílios e para pentear as sobrancelhas também. Existem também os pincéis de face. Começando pelo primeiro passo, que é o que eu sempre faço, é o corretivo. O pincel de corretivo, ele é um pincel bem chatinho, ó. E maiorzinho do que um pincel de sombra, pouca coisa, tá? Na sequência tem os pincéis de base. 2 pincéis de base que eu uso bastante é o pincel chatinho de base, que você encontra em vários kits também. É como se fosse o de corretivo, sendo grande. Esse é ideal para espalhar a base líquida, certo? Esse aqui é outro tipo de pincel de base. Ele é como se fosse o Duo 5. As cerdas são mais maleáveis e espalha de forma mais suave a base na pele. Eu prefiro esse. Esse é da Prada para usar no meu dia a dia. Eu adotei esse pincel como sendo o pincel de base. Mas eu uso bastante também para maquiar o pessoal. Esse pincel aqui, que é o pincel chatinho de base, certo? Depois que eu termino de passar a base, eu sempre dou um esfumado nessa base com o Duo Fiber. O Duo Fiber é um pincel bem fofo mesmo. Deixa a sua base ou o seu pó mais natural, certo? Não fica aquela cara de máscara. Quanto mais você esfuma, quanto mais você faz movimentos circulares, mais natural vai ficar a aparência da sua maquiagem. Esse Duo Fiber, ele vem no kitzinho de 18, que é esse pincelzinho aqui arredondado na base, certo? Ele é mais fino e em cima ele é mais largo e as cerdas dele são retas aqui em cima, certo? Eu prefiro esse Duo Fiber aqui, que é o da Sigma, que é o F50. Ele é mais bacana pra estar dando essa esfumada. Já esse pincel Duo Fiber aqui, do kit de 18, eu uso ele para passar o iluminador, porque ele é mais firme. E o iluminador fica super bem quando eu aplico com ele, certo?
Aí tem os pincéis de pó, que são pincéis bem fofos e grandes, certo? Ó, tenho esse que é bem grande, que é da Prada, mas as cerdas não são tão boas. E tenho esse que é o da Sigma, que é o que eu uso sempre, que é o F30, certo? São pincéis para passar pó, são pincéis arredondados, de cerdas bem fofas também. Pincéis de blush são pincéis fofinhos, é como se fosse o de pó, sendo menor, bem menorzinho, tá? Porque ninguém merece sair com um blush daqui até aqui, né? Então ele é bem menorzinho para ficar mais preciso para usar o blush. Outro pincelzinho também que sempre vem nos kits é o pincelzinho leque, que é esse pincelzinho aqui que é em forma de leque, né? Como o próprio nome já diz. É um pincel que dá também para usar o iluminador na zona T, aqui acima da bochecha, no queixo, no nariz, que é um pincelzinho preciso e serve também para tirar tudo que cai na sua maquiagem, tudo que cai do seu olho para borrar sua pele. Às vezes quando nós vamos passar a sombra, certo? Com o pincelzinho de sombra, cai um pouquinho de sombra aqui embaixo. Acho que isso é uma coisa comum que acontece com todo mundo. Aí você vem com esse pincelzinho de leque, ó, e passa bem de leve pra tirar essa sujeirinha. Bom, meninas, os pincéis que eu geralmente uso pra fazer as minhas maquiagens são esses. Mas se tiver algum que eu tenha esquecido, porque eu fui pegando assim aleatoriamente, não fiz uma ordenzinha pra estar seguindo aí uma sequência. E pode ser que eu tenha esquecido de algum, mas se tiver algum que vocês estão lembrando, que eu não falei aqui, pode deixar aqui embaixo, que eu volto aqui e faço um vídeo dos pincéis esquecidos, tá? Um beijo, até a próxima. Quem gostou, por favor, dá um joinha. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui em cima. Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.